Estamos de volta com o Gazeta Entrevista para mais um bloco conversando com o candidato a presidente da República pelo Partido Social Democrata Cristão, PSDC, José Maria Eimael. No bloco anterior, candidato, o senhor falou em alguns momentos dessa falta de tempo dos partidos políticos, a falta de igualdade do tempo de televisão para todos os partidos. Isso é uma questão que passa pela reforma política, que é muito falada e pouco praticada, ou pelo menos encaminhada no Congresso. Como é que o senhor vê essa questão? O que o senhor defende? Até para que partidos como o do senhor tenham mais tempo. Bom, antes de falar da reforma política, eu quero falar da política, do que nós temos hoje, né? E o PSDC hoje no país é novamente uma das grandes forças políticas do país. E nós temos um destaque muito especial aqui no Acre, né? No Acre, o PSDC tem 2 vereadores na capital, tem 2 deputados estaduais, né? Tem tido uma participação fundamental na solução de grandes problemas do Estado, como o caso da regularização fundiária, onde o nosso Divaldo de Souza, nosso deputado estadual atuante, suas proposições deram origem a uma regularização. E, na verdade, quando você regulariza um lote de terreno, é como se fosse a certidão de nascimento, né, daquela terra. Agora, reforma política. Nós temos uma proposta que revolucionaria as eleições proporcionais no Brasil. É uma coisa extremamente simples, não exigiria nenhum custo adicional. O que nós propomos é o seguinte: na eleição proporcional, o eleitor votaria na cabine 2 vezes. Primeiro ele escolhe o partido que ele confia, qual é o partido em que ele acredita, e depois ele escolhe um candidato do partido que ele escolheu. Qual a consequência disso? Os partidos teriam que falar da sua história, da sua filosofia, das suas conquistas, o que já fizeram para o país, né? Porque se ele não for escolhido, o seu candidato está morto. Os próprios candidatos teriam que falar do seu partido, porque se o seu partido não for escolhido, ele não será escolhido. Então, isso não tem nada a ver com lista fechada, coisa nenhuma. O eleitor votaria 2 vezes. Primeiro escolhe um partido, escolheu um partido, escolhe um candidato dentro daquele partido. Isso você teria partido realmente com ideologia no país, com doutrina. Você acabaria essa inconsistência que você tem hoje no cenário político. Agora, de outro lado, olha, conceitualmente, a principal contribuição minha para a sociedade brasileira foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que é o inciso 1º do artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Em termos na atividade política, você não tem uma sociedade nem livre, nem justa, nem solidária. Candidato, pela desproporção de tempo e de recursos fundo partidário. O senhor, como deputado constituinte que foi e fez várias contribuições para a nossa Constituição, o senhor acha que é necessário uma nova constituinte para a reforma política? Fazendo um paralelo com essas manifestações de junho do ano passado, em que milhões de brasileiros foram às ruas e aí se cogitou a convocação de uma nova constituinte. Como é que o senhor vê isso? Foi uma coisa, sabe, sem lógica nenhuma, a decisão mais uma das decisões erráticas da presidente. Anunciou que ia fazer uma constituinte exclusiva, depois voltou atrás. Nas palavras do ministro Aires de Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte: nós temos a melhor Constituição de todos os tempos, de toda a nossa história, só que ela tem que ser cumprida. Tá? Em termos conceituais, a nossa Constituição é simplesmente extraordinária, só que ela tem que ser cumprida. Tá? E, infelizmente, hoje a Constituição não é cumprida no nosso país. Diz a Constituição Federal: a saúde é direito de todos e dever do Estado. O dever não é cumprido e o direito não existe. Coloquei na Constituição Federal o inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. E nós temos uma carga tributária nitidamente confiscatória. O que nós temos que fazer é cumprir a Constituição. O senhor já levando a conversa para o lado da economia, então já vamos chegar nesse assunto, que é o principal tema de campanha hoje dos candidatos a presidente da República. E como é que o senhor vê o atual momento econômico e que medidas o senhor adotaria para colocar a economia nos trilhos? Qual é a realidade que hoje a gente tem do nosso país em termos econômicos? Né? Você tem um país parado, inerte, não cresce, se arrasta. Né? E o que impede o nosso país de crescer? Quais são as amarras que impedem o país de crescer? São 3. Primeiro, um sistema tributário perverso, complicado, que esmaga pessoas e empresas, impedindo o Brasil de crescer. Segundo, uma infraestrutura totalmente deficiente. E terceiro lugar, a falta de qualificação de mão de obra, principalmente em funções de ponta. Né? Sistema tributário.
sabe, é um nó que tem que ser desatado, você tem que fazer uma reforma do sistema tributário, simplificando o processo, por exemplo, trazendo para o Brasil a filosofia do imposto do IVA, que é o imposto de valor agregado, que é praticado em toda a Europa, é uma coisa muito mais simples, e reduzir a carga tributária. Qual é a grande lição internacional em termos de carga tributária? Quanto menor a carga tributária, maior a arrecadação. Se você imagina que reduzir carga tributária é perder a arrecadação, erro, está errado. Você reduzir carga tributária é criar as condições do aumento da arrecadação. Na infraestrutura, hoje, por exemplo, no agronegócio brasileiro, que é a grande locomotiva do país, né? Tudo bem, crescemos em produtividade, mas como escoar? Não tem rodovia, não tem ferrovia, não tem as hidrovias praticamente inexistentes, você tem um sistema de portos, né? Energia. Então, nós temos que realmente ter um foco na Com relação ao déficit público do país, o senhor é a favor da diminuição do tamanho da máquina pública? Nós somos favoráveis? Não. Nós somos favoráveis ao Estado necessário. O que é o Estado necessário? O Estado necessário é você ter em cada segmento do serviço público os recursos humanos, a tecnologia e equipamentos necessários. Tá? Agora, o que nós somos totalmente contra é o aparelhamento do Estado. Né? Hoje você tem aí mais de 20 mil cargos de confiança no Brasil, ocupando funções de gestão. Para nós, a democracia cristã, cargo de gestão tem que ser ocupado por funcionário de carreira. Só aí você vai, sabe, promover uma racionalização no serviço público. A questão do número de ministérios que nós temos hoje, como é que nós vemos, como é que eu vejo a questão dos ministros? O que são os ministros? Os ministros são o time do presidente. É o time com quem o presidente joga para administrar o país. Tá certo que não sejam só 11 como num time de futebol, tá? Mas você não pode ser muito mais do que isso. Hoje são 39 ministros. Quem consegue coordenar 39 ministros? Não existe. É só cabide de emprego. Tá? Nós trabalhamos com algo entre 15 e 20 ministérios. Na Alemanha são 15, na Austrália são 18. Agora, entre os ministérios, a existir no Brasil, 2 que não existem são absolutamente necessários. É o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Família. O senhor tocou num ponto importante aqui para a nossa região de fronteira, a questão da segurança pública. Nós temos aqui uma fronteira muito vulnerável para o tráfico de drogas, vizinho de países como Bolívia, Peru. O senhor acha que o governo federal teria que ter uma maior participação nessa questão? Teria que ter participação, não maior, porque não existe. Veja bem, qual é a função institucional das Forças Armadas? É proteger o território brasileiro e os brasileiros. Então, o que nós vemos é o seguinte: tem que ter uma política nacional de segurança pública que integre todas as inteligências na área de segurança pública, que hoje não conversam. É município de um lado, os estados do outro, a área federal de outro. Né? Você tem que ter uma política nacional de segurança pública e para gestar, para ser o gestor dessa política, né? Você tem que ter um Ministério de Segurança Pública. Agora, a defesa, por onde entra a droga e a arma que mata os nossos jovens o dia inteiro, todos os dias, violência dia e noite, são as nossas fronteiras guarnecidas, abertas. E para isso você tem que fazer a convocação das Forças Armadas e também, claro, uma participação muito maior da Polícia Federal. Ainda sobre a questão da infraestrutura do país, além desses pontos que o senhor colocou, quando nós focamos o olhar aqui na Amazônia, nós temos outros problemas adicionais, como, por exemplo, né, a região inóspita, naturalmente, e a falta de estradas, a distância entre os municípios, a dificuldade de se promover o desenvolvimento nessa região do país. Qual o olhar que o senhor tem, seu programa de governo, para a Amazônia? Veja, da onde é o meu candidato a vice-presidente? É de Roraima. É o nosso vice-presidente para a região norte, é o nosso companheiro Roberto Lopes. Por que a gente escolheu um homem da Amazônia para ser o nosso candidato a vice? Para demonstrar o compromisso com a democracia cristã, com o resgate do Norte. O Norte que é secularmente, não é décadas, são séculos, onde o Norte é esquecido pelo poder central. Então você tem que ter Nós temos, depois que eu terminei a primeira campanha para a presidência, eu vi tanta desigualdade no país, que num desabafo junto com os nossos líderes, eu disse o seguinte: quando a democracia cristã conquistar a presidência da República, nós vamos construir um só Brasil para todos os brasileiros. Porque você tem uma desigualdade absurda no país, em termos de foco, em termos de aporte de recursos, em termos de foco de desenvolvimento. Então, o compromisso central da democracia cristã em relação ao Norte é, sabe, você estabelecer justiça ao Norte. O senhor defende, por exemplo, o que outros candidatos defendem também, é a renegociação de dívidas, mas uma repactuação
da distribuição do que o Brasil arrecada. Porque hoje há quem diga que o governo federal fica com maior parte do bolo e atribui aos municípios maior responsabilidade. Nós temos isso, essa é uma das 27 diretrizes gerais do governo, é repactuar, repensar o Pacto Federativo. Você tem hoje uma absurda concentração de recursos no governo federal, pauperizando estados e municípios. O que é repensar o Pacto Federativo? É você fazer uma definição. Quais são os encargos da União, dos estados e dos municípios? E fazer a divisão proporcional dos recursos públicos. É isso. Só que o governo não quer ceder. Isso já vem há mais tempo, não é só desses últimos 12 anos. Você tem uma concentração brutal de renda na União e pauperizando estados e municípios. Candidato, nós estamos encerrando o nosso tempo. Eu quero deixar o espaço também para o senhor fazer suas considerações finais e se dirigir aos eleitores acreanos. Bom, quero dizer a minha felicidade de estar no Acre, participando dessa entrevista na TV Gazeta, e dizer que realmente o maior compromisso que a democracia cristã tem é o compromisso com a família. Compromisso com a defesa dos valores da família, honra, caráter, dignidade, respeito aos mais velhos, solidariedade e o atendimento pleno das necessidades da família, emprego, educação, saúde, segurança, moradia. É por isso que o segundo ministério, que não existe hoje e que nós iremos criar a presidência da República, é o Ministério da Família. O Ministério da Família já existe em muitas nações do mundo, Portugal, Austrália, Alemanha, Canadá, país da África como Angola, e ele se caracteriza por dois pilares. De um lado, ele é um formulador de políticas públicas para defender valores da família e atender às necessidades da família. E de outro lado, ele é uma consciência na ação de governar, para que todas as ações de governo tenham como foco a família. Muito bem, muito obrigado ao candidato a presidente da República pelo Partido Social Democrata Cristão, PSDC, José Maria Eimael. Da mesma forma como o candidato foi entrevistado aqui em 2 blocos no Gazeta Entrevista, os demais candidatos a presidente também sintam-se convidados e o espaço está disponível para que possamos dar tratamento igualitário a todos. A você que está conosco, aguarde o Gazeta Entrevista, volta daqui a pouco, depois dos comerciais.